não vou nem falar do Daniel's Bar, porque ninguém falava Daniel's Bar, né? Era Bar do Daniel, sempre foi. Essa diversidade muito grande, né, que tinha lá no bar, a gente encontrava pessoas de tudo quanto é tipo, né? Tinha os artistas, né, o pessoal do teatro, o pessoal da dança, de música. Tem muita gente que começou ali que hoje está tocando na noite, mais sério, ganha dinheiro até com isso. Obviamente não, né? A gente tocava ali no bar, que gostava do que fazia, né? E eu sempre falo que o Bar Daniel era como se fosse a sala da casa da gente, né? Porque a gente saía do quarto, se arrumava e ia para a sala, que era o Bar Daniel. Você lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Naquele momento, nos idos ali dos anos 80, né, 90, o Brasil passava por um processo de transição política muito rico, a partir da mobilização dos movimentos sociais, a partir da mobilização de diferentes grupos, né, que eram excluídos pela luta pelos direitos, pela democracia. E aí, obviamente, que nesse momento, né, na Baixada Fluminense, assim como o Rio tinha a Cinelândia, os seus polos de aglutinação, de artistas, né, de poetas, de críticos literários, na Baixada Fluminense a gente também tinha esse ponto, esse polo de aglutinação. E esse polo era o Daniel's Bar. Tínhamos saído de uma ditadura, vivíamos uma democracia de aparência, aonde as pessoas que ansiavam por um posicionamento, principalmente os jovens, né, precisavam encontrar um espaço onde eles pudessem constituir um coletivo. O Daniel's Bar foi esse espaço, né, onde esses coletivos puderam germinar, se empoderar e se colocar, porque a necessidade da juventude de se expressar é muito grande. O Daniel's Bar era o único espaço da região com um microfone aberto, onde você podia cantar uma música, fazer um teatro, falar uma poesia, falar mal do prefeito, não importava. Como é que nesse lugar, nessa cidade, Nova Iguaçu, havia um espaço que era um espaço com uma vida cultural tão agitada, com uma intensidade, com uma frequência tão grande? O que acontecia no Bar do Daniel se confundia um pouco com aquilo que estava acontecendo no Brasil. O Brasil estava recuperando a vivência democrática, né? As eleições diretas, enfim. Primeira eleição do Lula, eu me lembro de você, todo mundo lá subindo. Eu nem PT era, nunca fui PT. Eu sempre votei em pessoas. Mas a gente lá com a bandeira do partido, dessa vez vai! Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá. Um barzinho que você ia tomar cerveja, comer uma pizza, mas que debatia as eleições presidenciais, né? Tinham eventos específicos para isso. Então, assim, essa agitação cultural e política era uma coisa fundamental que tinha no Bar do Daniel. A gente vivia um momento de se livrar dos escombros da ditadura, então o bar se confundia um pouco com isso, com esse momento novo que o Brasil vivia. Tinha muito dos anseios da época, aquele período de abertura, 89, tinha uma galera de militância muito forte. Era um momento político muito importante que se articulou com uma soma de produção cultural que o bar polarizou, multiplicou, formou muita gente na troca de experiências com essas gerações mais antigas que tinham mais produção. A gente sempre teve essa coisa na cidade, aqui na Baixada, de ficar pensando, será que depois da minha geração passar, será que depois de mim vem alguém e tal? E naquele momento eu vi que teria uma continuidade a questão da arte. Você e a Yara resolveram montar esse bar assim de uma hora para outra e a gente não tinha nada e, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e acabou que eu trabalhei lá como
não só como garçom também, mas também trabalhei também como eletricista, tomei choque pra caramba. Eu e Yara, a gente ficava que nem um louco lá tentando ligar as coisas. Mas foi assim, acho que tudo isso faz com que a gente valorize a vida e valorize as amizades e valorize todo o trabalho que a gente teve. Desgraçada, porque você me mordeu, porque amor meu não era nada, era um terreno vazio, sem nada. E aí ainda falei assim, esse cara é maluco, mas eu também sou louco, eu vou dar força para ele aqui, vamos entrar nessa onda aí junto. E aí acabou que começamos a construir, fui pedreiro também, fiz um muro que ficou todo torto, você lembra disso? Foi legal pra caramba, vocês riam pra caramba. Aí eu falei, não, isso é artístico, né? Bem artístico mesmo. Eu falei assim, isso é o Daniel Osbar, cara. Daniel Osbar é assim, é arte pura. Desgraçada. O diferencial do bar é porque era frequentado por artistas, né? E artista, eu considero o artista uma pessoa diferente. É uma pessoa especial. Não é igual a todo mundo. A gente está falando de uma trajetória de cultura que foi uma convergência que aconteceu dentro de um espaço chamado Daniel Osbar. Bom, acho que o Daniel Osbar ele tem uma lógica de atuação um pouco diferente pelo que você espera que um bar convencional tenha, né? Até mesmo de outros bares culturais da época, assim, posteriores e anteriores, como o La Bionda, a Casa Velha, o Dívida Interna, porque eu acho que o Daniel Osbar ele tem uma coisa um pouco mais anárquica, né? Era uma salada cultural, velho. Era uma coisa maravilhosa, onde vários segmentos culturais, várias linguagens culturais, poxa, se juntavam e se transformavam numa só. Eu lembro que Elis Regina, numa entrevista, falou: eu divido até minha cama, mas meu palco não. Daniel dividiu o palco. E todos se apresentavam. Não se parava de criar, todo mundo tinha vez, tinha espaço, tinha possibilidades. Ele propiciava o processo criativo. Era cantor, era músico, era poeta, era artista plástico, a gente via ali de tudo. Eram pessoas que chegavam lá com a sua arte própria para apresentar, tinha um espaço para isso, tinha público pronto para receber essa coisa inédita, essa coisa que estava nascendo do seu espírito, do seu coração, da sua alma, né? Na verdade, não era um bar qualquer, não era um bar comum apenas para ir lá tomar uma cerveja, aí fala com um amigo aqui ou outro, era muito mais do que isso. Era o poeta que gostava do cantor, que gostava do autor, que gostava do dramaturgo e se admiravam. Nova Iguaçu nunca teve um local onde as pessoas ficassem felizes ali por conta da arte e da cultura. O Daniel Osbar, cara, na ausência do Teatro Arcádia, todo mundo ia pro Daniel. Muita alegria, muita música, muita gente colorida. Primeiro momento, quando eu entrei no bar, parecia que eu tinha passado por um portal mágico e estava chegando num lugar completamente diferente. Procurei um garçom, o garçom era um cara que estava do lado, que era o Ronaldo, pedi uma cerveja. Quando eu vi, cadê o garçom estava no palco cantando, eu falei, que lugar é esse, cara? Esse lugar é fantástico. Eu entrei e me reconheci nesse lugar, me reconheci nas pessoas, me reconheci no garçom, me reconheci no cara que atendia no caixa, me reconheci em todo mundo, assim, era um pouco parte de tudo que eu pleiteava para minha vida, mesmo que eu ainda não tivesse consciência disso, assim, sabe? Eu praticamente me conheci no bar. Eu não conheci o bar, eu me conheci no bar, me transformei. No primeiro momento, para mim, eram pessoas completamente inusitadas, muito diferentes, um espaço completamente eclético. Até pessoas ligadas a religiosas, de vez em quando se desviavam quando viam e iam parar lá dentro. Mas você tinha policiais, tinha prostitutas, tinham transexuais, tinha profissionais liberais, médicos, advogados. Você imaginar, tinha frequentando o bar e todo mundo em comunhão.
nós conseguíamos ali dentro ter eventos poéticos, musicais. Alguns artistas de nome tiveram lá fazendo seus shows. Lembro de Claudio Nucci tocando lá, Claudio Zoli. Agora, uma figura assim que pra mim foi assim que eu gostava muito, foi Sérgio Sampaio. Que eu lembro que estava para ele chegar e aquela expectativa dele chegar, e eu gostava muito de Sérgio Sampaio na época. Nossa, eu fiquei enlouquecida quando ele chegou, assim, foi fantástico, né? Você montou um show e chamou o Alzen, né, para coreografar o show e coreografar todas as suas músicas. E aquela época marcou muito. Ficou tanto, que você sabe disso. Tem músicas guardadas, né? Sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou. Sorria, meu bem. Dentro do bar se formaram alguns grupos de teatro, de música. O grupo que eu participei foi o Grupo Agito Cultural. O Agito, né, participou também do Festival de Esquetes que o Bar Daniel fez. No festival, que foi um pouco anterior, eu acabei montando um esquete do Cizinho, o Cálice, com o Ronaldo Paz, hoje é Paz, né, que teve vários nomes. Foi muita coisa, era muita efervescência. Mas os festivais de música que você fazia, promovia lá também, eu achava bem interessante, porque era super legal e cai nessa coisa da admiração mútua que a gente tinha. Foi também um aprendizado também, um festival, porque também participei também da produção também, né? E antes eu compunha, mas não era uma coisa tão forte igual foi a partir desses eventos dos festivais lá do Daniel's Bar. A lua vem mostrar o seu sorriso quando a noite se anuncia nas ruas, nas esquinas. Pelos becos, poetas e senhores e as damas da noite que são donas do meu cantar. Tantos papos, tantos rios. Foi um momento maravilhoso, momentos maravilhosos de integração. Incentivou muita gente a compor, fazer certeza. Essa coisa. De, e as parcerias. Dali surgiram parcerias. Né? Muitas parcerias e muitas composições belíssimas. Nós da poesia tivemos um espaço para representar a linguagem, né, para representar a literatura iguaçuana, que de viés sempre foi muito negligenciada. Um dia eu acordo de manhã, vou trabalhar, quando eu passo no calçadão de Nova Sul, na Lubene, um poema. A giz na porta. O poema era: o trabalho enobrece o homem para o qual estamos trabalhando, assinado Moduan Matos. A gente pegava e metia poemas em todas as portas do comércio da cidade. Então ele viu, não, essa cidade, esse local tem referência poética e a coisa flui aqui. Comecei a descobrir quem eram as pessoas e comecei a paquerar de longe. Comecei já a frequentar o Daniel's Bar. E eu vi a mesa deles sentados e eu, pô, tem que conhecer esses caras. Mas estava meio tímido ainda, ficava só olhando de longe. O que será que eles estão conversando? Aí pegava livro daqui, pegava fanzinho dali, com os poemas que eu já tinha, e os poemas que ele já tinha, alguns que ele já tinha, fizemos uma miscelânea, criamos um fanzine. Criamos o fanzine, criamos o nome, fizemos a arte, escolhemos os poemas, imprimimos as 50 cópias iniciais. Vamos distribuir aonde? Daniel's Bar. Aí a gente foi, pô, olha, Moduan é aquele cara que tá ali, ó, de costas, camisa branca. Aí, pô, seu Moduan, o que é um fanzine? Você dá uma olhada, depois você diz pra gente. Aí ele olhou e falou assim, gostei, continua. Mete bronca, tá muito legal. O César Raio tremia na época, era novinho, né? Tinha uns 20 aninhos. Aí falou assim, e aí, aprovou? Gostou? O que você achou? Falei, pô, maravilha, manda mais. A pessoa do César Raio, no caso, começou a colocar, poxa, você escreve, vão me dar alguma coisa, vão fazer, colocar no fanzine, né? Foi então que comecei a reescrever e a começar a escrever a poesia.
Eu antes nem me apresentava em palco, né? Sempre muito tímida e tal. E dava meus poemas para outras pessoas falarem, né? Mas ali no Daniel's Bar eu cheguei a falar um poema ou outro. Foi muito legal. Sempre escrevi poesia e quando eu cheguei ali e vi aquela galera, aquela efervescência de pessoas que falavam poesia, que falavam lado de teatro, de música, eu falei assim, cara, isso aqui é o meu point. É muito comum na vida você buscar seus iguais. E a literatura, ela promove muito isso. Teve um lance que eu não consigo esquecer, isso é uma coisa bacana que aconteceu na minha vida. Um poeta chamado Luiz Macalé, ele foi lá lançar um livro no seu bar. O nome do livro dele era Libertarde. Aí então, nesse dia do livro Libertarde, nós, poetas da cidade, íamos participar de todo o movimento de lançamento do livro Libertarde, do Luiz Macalé. Mas acontece que o Dejaí estava proibido de entrar no bar. Então, cada um ia fazer um mise-en-scène, de um lado, de outro, um lance teatral. De repente, a gente falou, não, já que o Dejaí está proibido de entrar, não tem problema. Aí o Dejaí declamou do lado de fora, segurado nas grades, que nem uma aranha, que nem uma lagartixa, ele lá segurado nas grades lá, declamando o poema dele. O Daniel, para mim, foi o início de uma coisa que eu chamo de, poeticamente, trajeto. Fico agradecido de ainda estar aqui hoje, que por várias vezes eu criei até que o próprio Daniel fosse ser assassinado, devido às várias loucuras e nudismos que ali eu praticava, né? A nudez, para mim, sempre foi uma das formas mais rebeldes de expressão. Então, sempre que por vezes eu via a galera ou algum comportamento assim meio discriminativo, meio contra mim, a minha atitude imediata era colocar a minha bundinha de fora, aí o Daniel, com o seu tamanho e eu com o meu raquitismo, e meu cabelo já um pouco crescido, eu lembro que o Daniel me pegava pelo cabelo, certa feita ele me arrastou pelo cabelo até fora do bar. Então, repito, muitas vezes eu confundia anarquismo com bagunça ou com baderna, mas era o anarquismo quem mais me marcava e era a nudez quem mais me incentivava. Naquela época também estava começando o movimento do reggae no Bar Daniel. E eu lembro, se eu não me engano, tinha um movimento que era Baixou Baixada Reggae. Reuniu várias bandas que tocavam aqui no Donana e que foi tocar nesse encontro. E aí Postura Africana, Baixa África, Belfort, Negro Tour, KMD5, o Blackout, né, que era o Nino Rap e o Ed MC. E que estavam lá endossando, fortalecendo, né, esse movimento. O Daniel's Bar, depois de um certo tempo, passou a ser a minha casa e é de muita gente. A gente passava todo dia lá. Quando eu falo todo dia, tem gente que pensa assim, de vez em quando, durante a semana. Não, era todo dia, de domingo a domingo, a gente marcava ponto lá, marcava ponto. Ali era uma praça que tinha vários bares, mas não adiantava, a gente tinha que ir pro Bar Daniel. O convívio era o melhor possível, figuras inusitadas, alegria. Eu nunca vi o Bar do Daniel como, às vezes, concorrente nosso. Pelo contrário, só somava, só era amigos, nem concorrente, éramos amigos como somos até hoje. Muitas músicas que eu ouvi no bar, eu só ouvia no bar. Eu não tinha acesso como a gente tem hoje, internet, não, aquela coisa toda. Ninguém tinha, na verdade. Aprendi muitas coisas em relação à musicalidade. O brilho dessa morena, eu acordei no verão, cada vez mais pirado da cabeça, a maldita flor da trombeta que me pirou de vez, que me levou para o inferno.
sem a lucidez. A batata frita era fria, mas em compensação a cerveja era quente, então a gente se divertia do mesmo jeito, entendeu? Era muito bom. Olha, a cerveja era muito quente, era muito quente. Teve um dia que eu cheguei no balcão e fui pedir a cerveja, né? Aí vi a ex-mulher de Daniel. Rapaz, como é que ela, a praticidade de gelar a cerveja. Ela pegava da caixa, botava no balde com gelo, sacudia e botava no balcão. Puf, puf. Aí eu falei, gente, essa cerveja que eu bebo lá. Ou eu tô doidão? A pizza, cara, a pizza chegava na mesa dura, fria, sem gosto. Na boa, era maravilhoso. Mas tinha muita coisa que não era legal, muita coisa. O atendimento, o garçom era show de bola. Como eu estava sozinha, sim, peguei uns garçons. Foi muito legal essa parte. De lá para cá eu nunca vi um bar ter tanta mulheres dentro de um recinto como aquele bar tinha. E diferente, né? Várias culturas, cada uma mais linda que a outra. Teve holandesa, alemã, espanhola, italiana. Os garçons interagiam, né? E elas interagiam com os garçons. E aí a rapaziada vinha perguntar qual era o segredo, né? Para compartilhar daquele harém que os garçons tinham naquelas noites. O Bar Daniel, a partir de um convite do Daniel. E só que eu não fui só funcionário do Bar Daniel. Aí eu me envolvi completamente ali com toda aquela efervescência do Bar Daniel. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. E nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. O prego começa como garçom, né? Garçom bombril, aí se transforma numa pessoa da plateia e depois se transforma num artista, né? Eu comecei a fazer teatro infantil e daí eu embarquei no teatro direto. Participei de festival de música, festival de esquete de teatro, de tudo que rolava no bar cultural, eu estava dentro. E o orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural. No Bar Daniel, as pessoas não estavam atrás de um sonho, elas estavam vivendo o sonho. Né? Tudo que a gente sonhava, que queria, estava acontecendo ali. Era a nossa Tropicália de Nova Iguaçu, Tupiniquim. O primeiro lugar que eu trabalhei profissionalmente foi na Baixada Fluminense. Se não me engano, o segundo, logo a seguir, foi lá no teu bar. A troca, né? O se constituir enquanto ser humano e, no meu caso, também enquanto profissional, nessa troca intensa que a gente fazia lá, né? Que rolava lá no teu bar, né? Que era muito legal. E ali que eu aprendi a ser artista, ali eu aprendi a ser o cartunista. Porque foi na mesma fase que onde eu fui parar no Pasquim, onde eu comecei a divulgar o meu trabalho. Então o bar me deixou assim uma porta aberta para ser o cartunista que eu sou hoje. Então é através desse trabalho aqui que eu me aperfeiçoei meu traço, aperfeiçoei toda a minha escrita, toda a minha história. Me sinto muito assim, dentro dessa história, porque o Daniel me chamou para fazer o jornal do Daniel's Bar, né? Que está aqui, né? Eu trouxe lá um... Então tá aqui, a gente fez essa charge aqui do nosso amigo Ney Crespo, que fez essa charge de capa. E eu fiz esse jornal, a gente, né, fez matérias e tal, foi uma coisa muito poderosa, muito interessante, muito emocionante também. Aí vem o paradoxo, né? Hoje eu sou professor de netos ou filhos de Chico Buarque, Djavan, Marisa Monte, Alceu Valença, os caras que a gente cultuava, né? Que a gente cultua até hoje, na verdade, mas na época a gente tocava, né? Enquanto eles estavam gravando CD, a gente estava tocando no bar, né? Hoje eu tenho certeza de que eu seria uma pessoa completamente diferente se não existisse o bar. Aqui no bar foi o primeiro lugar onde eu toquei profissionalmente. Meu primeiro salário como músico foi aqui. Esse som
que sai da minha cabeça veio da Jamaica, quem trouxe foi Bob Marley. E aqui no Brasil quem segura a onda é Gilberto Gil. E aqui no Brasil quem segura a onda é Gilberto Gil. Naquela época ninguém pensava que a gente ia ser alguma coisa. Hoje todos estamos aqui dando depoimento, gravando história, lançando livros, tendo filhos, plantando árvores e pedindo paz e luz e união para a sociedade. Queria saber onde tu andas pra regar a saudade que há em mim. O bar formou vários casais na noite, muita gente se conheceu, se casou, se encontrou a partir dali. Ali eu conheci minha esposa, casei. Foi uma época muito boa, porque eu encontrava os amigos lá todo final de semana, era bem divertido, e também porque eu conheci o Vanderlei lá, então essa é a parte mais importante, né, da história pra mim. A minha esposa Flávia eu conheci lá no bar, conheci assim, flertamos no bar, fomos nos conhecer na Ilha Grande, lá no bar, lá ninguém era dono de ninguém, né, mano? Lá, aquilo lá era uma festa, né, parceiro? E aí, muito tempo depois, né, começamos a namorar e tudo mais, e hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, que costumo dizer que meus filhos são filhos do Desmaio Público. E aí, sendo filhos do Desmaio, de certa maneira, também são filhos do Daniel Osbar. Eu sempre contei as peripécias do bar para os meus filhos. Eu sempre mostrei a eles a forma como era feito um bar. Então todos os meus filhos estão ligados àquilo que eu vi lá atrás, dentro do Daniel Osbar, aquilo que o Daniel Osbar me deixou. Hoje, a minha história de vida tem uma ligação, e a história de vida dos meus filhos tem uma ligação direta e indireta com o Daniel Osbar. É impossível falar dos grandes momentos que tivemos na cidade de Nova Iguaçu, né, no campo da arte, da literatura, da cultura, sem realmente fazer referência a Daniel Osbar. Eu vejo hoje cantores, artistas plásticos, compositores, escritores que saíram do bar. Hoje, provavelmente, eu seria um professor de história, mas eu sou músico por causa do bar. Daniel Osbar foi a abertura para a minha vida e para a vida de muita gente que está aí no Brasil e no mundo. Eu agradeço até hoje por ter tido esse acesso e no momento muito certo da minha vida, onde estava buscando um caminho artístico que era exatamente na idade, no início da minha juventude. Hoje as pessoas continuam mantendo o trabalho da arte em Nova Iguaçu, mas que de alguma maneira é uma coisa que o pessoal aprendeu naquele palco lá do Bar Daniel naquela época. Tem uma galera nova que reconhece no passado das gerações anteriores um legado de identidade mesmo, assim. O Daniel Osbar nos deixa uma grande lição. É possível construir um espaço de sonhos para todos. Uma fala, se eu não me engano, do Gabiru, que quando o bar acaba, ele fala: não perdemos apenas um bar, mas sim um teatro que nos vendia cerveja. Eu acho isso fantástico. Yara não deixava eu entrar, porém agora não tem como. Yara, eu estou aqui, ó, eu estou dentro, está vendo? Eu estou dentro, Yara!